Hoje eu vou concluir a série de 3 vídeos, de 3 módulos sobre a teoria marxista ou o comunismo, mostrando a sua perspectiva satanista, a relação entre a construção do comunismo e o seu posicionamento antibíblico e anticristão, né? Mas antes disso eu quero agradecer aqui todas as pessoas, já são 14 estados, pessoas que estão comprando o livro Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, e com isso ajudando não só a difusão do meu trabalho, mas também contribuindo para o canal, né? Mas antes dessa reflexão sobre o comunismo e o anticristianismo, eu quero aqui salientar alguns aspectos importantes. Nós estamos no último dia de 2018 e fazer ainda uma retomada rápida sobre a última questão do terrorismo que eu abordei no último vídeo que eu postei, interrompendo essa série de módulos, e lembrar o seguinte: já são 3 presidentes latino-americanos sendo ameaçados de morte. O novo presidente da Colômbia, o presidente do Paraguai e agora o presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro. Já são 3 presidentes. Coincidentemente, esses 3 presidentes, eles são um obstáculo à empreitada criminosa de uma das maiores organizações criminosas que já se viu no planeta, que é o chamado Foro de São Paulo. Ideia central do senhor Fidel Castro, que vai buscar ali em Lula e Hugo Chávez como 2 carros-chefes para o empreendimento desse projeto. Muito bem. Então, não por acaso, esses 3 presidentes estão sendo ameaçados de morte. Mas eu quero salientar um aspecto mais importante, né? Tanto no que diz respeito a esse novo grupo terrorista que está se apresentando no Brasil, do qual eu falei no vídeo passado, o tal de maldição ancestral, né? Ligado ao ecoterrorismo, como eu expliquei, tanto no Hangout, que eu participei com a youtuber Gislene Nogueira, como depois no vídeo, resumindo alguns aspectos que eu achei importantes. Então, tanto esse maldição ancestral, como também a questão do PCC. Muito bem. A imprensa, como sempre, e supostos entendedores do assunto, eles, aqui no Brasil em particular, estão colocando muita conta no PCC, vez por outra também Comando Vermelho, e agora esse tal de maldição ancestral. Muito bem. Eu quero aqui emitir minha opinião. O PCC, nesse cenário, ele é boi de piranha. É muito comum que estas organizações terroristas, elas muitas vezes se utilizem de organizações criminosas e terroristas, como eu falei em vídeos anteriores. Muitas vezes é possível discernir, criminalmente falando, uma organização criminosa de uma organização terrorista. Mas hoje este elo está cada vez mais consolidado, não só em termos de parcerias, mas também em formas de atuação. Então hoje as organizações criminosas, muitas vezes elas também têm o seu braço terrorista. Uma coisa complementa a outra para eles. E muitas vezes também
elas são separadas, mas organizações criminosas ajudam a financiar organizações terroristas, né? No caso aqui em questão, já vinha salientando há muito tempo, o PCC ele traz essas duas características na sua forma de atuação, né? Ele tanto é uma organização criminosa, como ele também pratica atos terroristas. Não só o PCC. Eu sempre chamei atenção, até nos cursos que eu ministrava sobre terrorismo, para policiais, etc., também cursos de direito. Só no Brasil, queimar ônibus como protesto contra determinadas medidas de autoridades, né, que viessem a incomodar estas organizações. Então, queimar esses ônibus, só no Brasil que isto sempre foi tratado exatamente pela esquerda acadêmica, pela esquerda jurídica, né, pela imprensa, como problema social. Em qualquer lugar do mundo, né, se você chegar em Israel, se você jogar uma pedra no ônibus e este ato estiver vinculado a um viés ideológico, é atentado terrorista. Aqui no Brasil, tocar fogo no ônibus inteiro, né, virou problema social. Então essa é a questão de abordagem que nós fazemos, que destoa completamente do resto do mundo. E isso dificultou que as pessoas, somente os supostos entendidos, verificassem que o PCC, desde o seu início, assim como o Comando Vermelho também, já traziam na sua própria estrutura e dinâmica características criminosas, de organização criminosa, estrito sensu, e de atos terroristas. Muito bem. Agora, a imprensa tem enfatizado muito, né, como se o PCC fosse a grande ameaça ao Bolsonaro. Eu não estou negando aqui que o PCC é uma grave ameaça ao Bolsonaro. Não estou negando isso. O que eu estou querendo salientar, e por isso eu digo, o PCC nesse contexto, ele termina sendo boi de piranha. O PCC muitas vezes já foi utilizado aqui no Brasil em suas atitudes, seus atos criminosos, como vinculados a partidos políticos. Então, na hora de fazer o trabalho sujo, você chama o pessoal do PCC, o jogo é bem assim, porque na hora de se pegar alguém, se flagrar, se derrubar alguém numa operação dessa de troca de tiro com a polícia, o cara é do PCC, então o problema é do PCC. E estas organizações que estão por trás de toda essa articulação, tanto no âmbito do Brasil, quanto no âmbito da América Latina e Central, capitaneando essa estratégia terrorista, criminosa, chamada Foro de São Paulo, essas organizações políticas, supostamente lícitas, supostamente defensoras dos pobres e inocentes, essas organizações políticas, elas ficam preservadas. Então a estratégia é bem essa, né? Então não é coincidência que esses três presidentes que estão se opondo ao projeto do Foro de São Paulo, que esses três presidentes estejam sendo ameaçados de morte. Para você ameaçar um presidente de morte, é muita ousadia, né? Você tem que entender que o cara chegar e ameaçar um presidente de morte, sabendo que existe todo o aparato de inteligência, de investigação, tudo que a gente faz no computador, a gente deixa rastro, né? Então, isso é um ato muito ousado, né? Insistiram também, algo que eu já esclareci em outros vídeos, na versão de que o atentado terrorista, eu chamo de atentado terrorista contra Bolsonaro com a facada, que o atentado terrorista foi coisa de um lobo solitário. Então a imprensa e a esquerda em geral, os supostos intelectuais marxistas, neomarxistas aqui no Brasil, que agora se auto-apelidam de progressistas, né, eles vão, ou porque não sabem, muitas vezes eu acho que é falta de preparo mesmo, de repórteres e supostos intelectuais, ou fazem para distorcer, porque o fato é que lobo solitário, como eu já expliquei em outros vídeos, lobo solitário é uma estratégia.
Lobo solitário não é um apelido que se dá a um maluco qualquer. Lobo solitário é um elemento que participa de uma organização terrorista e ele tem como missão um atentado solitário, porque por estar sozinho ele tem mais facilidade de burlar os sistemas de vigilância e de segurança. Então, lobo solitário, volto a repetir, não é um conceito que possa ser empregado para um maluco qualquer que age porque é maluco, porque está revoltado com a vida. Lobo solitário é uma estratégia terrorista. Aquele componente, aquele elemento, aquele sujeito que participou daquele atentado, ele faz parte, ele tem uma organização terrorista por trás dele. Tá certo? Então, mais uma vez, eu quero corrigir essa questão aqui dos chamados lobos solitários, né? Então, daí porque você não tem como, né, colocar tudo na conta do PCC. Isso é uma visão inocente das coisas, né? Volto a dizer, o PCC, Comando Vermelho, maldição ancestral, tudo isso é boi de piranha. Perigosos, sem dúvida nenhuma, merecem ser monitorados, investigados e punidos com todo o rigor da lei, sem dúvida nenhuma, mas o que eu estou chamando a atenção aqui para essas falsas análises que são divulgadas na imprensa, nas redes sociais, né, que na verdade é uma contra-informação, porque desloca a sua atenção para um foco, como se aquele foco fosse o verdadeiro problema. Não é. Isso que nós estamos assistindo hoje no Brasil, que já está mais do que escancarado, não é novidade, já está mais do que escancarado, né? É algo muito sério, né? É coincidência que todos esses acidentes de avião tenham acontecido com gente, com pessoas que de alguma forma estavam incomodando ou ameaçando a máfia que se instalou no governo do Brasil? Até hoje, semana passada, morreram mais... Esses últimos dias, essas últimas semanas, morreram mais 2 testemunhas que poderiam complicar a situação dos ex-governantes que estão sendo investigados, ou já em fase de punição pela Lava Jato. Inclusive na Guiana, né? E o outro na Colômbia, agora recentemente. Quer dizer, vários aviões com autoridades, com empresários, né, que estavam de alguma forma incomodando as lideranças dessas máfias, dessa máfia, tiveram acidentes que até hoje não foram muito bem explicados, né? É muita coincidência, né? Então, por último, eu queria até salientar uma questão que parece aí já fazendo uma ponte para o vídeo desse terceiro módulo, sobre a questão sionista. Muita gente tem me perguntado aí nos comentários dos vídeos, quando eu falo dos judeus e da questão do comunismo, nova ordem mundial. Muito bem. Eu não tenho adentrado muito nessa questão dos sionistas, dos judeus ou dos não sionistas, etc., porque o movimento judaico é algo de extrema complexidade. Não só tem fases, como em cada fase dessa apresenta uma série de tendências internas e rupturas e articulações que eu julgo ainda impossível resumir isso em vídeos de 30 minutos. Porém, para efeito de esclarecimento, e também por uma questão aqui para explicar para você, por uma questão também metodológica. Mas como eu preciso explicar certos assuntos num tempo reduzido, eu abro mão de determinados detalhes e priorizo outros que podem ser mais importantes no momento em que eu estou explicando determinado assunto. Veja, no momento em que eu estou explicando determinados assuntos. Muito bem. Eu já tenho falado várias vezes, eu uso isso como inclusive uma metodologia de trabalho, de pesquisa,
esta linhagem revolucionária. Às vezes eu tenho chamado também de genealogia da revolução. E existe um ponto, isso aí não é nem inventado por mim, é uma ideia que eu gosto. Existe um ponto de partida para a identificação desta linhagem revolucionária. E por incrível que pareça, ela está ali exatamente no Evangelho, quando o Jesus fala da sinagoga de Satanás. E existe uma versão que eu concordo, que tudo tem como ponto de partida, pelo menos aquilo ali, que Jesus já estava chamando a atenção. Então veja que quando você fala, e aí é importante o esclarecimento, quando a gente fala do judeu, do judaísmo, é bom que a gente separe o movimento judaico do povo judeu. Isto exatamente para que não fique de forma alguma algum resquício de antissemitismo, que não é de forma alguma questão. Mas é muito coincidente, sim, aí você pode verificar isso, pesquisar isso, é muito coincidente, sim, que dentro dessa linhagem revolucionária, a maioria dos elaboradores, eu não vou nem chamar de filosofia, para não ofender os grandes filósofos, que a maioria dessas teorias revolucionárias tenham sido escritas por judeus. Tá certo? Isso não é coincidência. O que existe, sim, é uns grupos, talvez muito resumidamente, 2 grupos, aqueles que defendiam uma terra para os judeus, isso já claramente desde o século XIX, e me parece, pelo que eu já investiguei até hoje, estudei até hoje, me parece que há um grupo de judeus que, ao perceber uma certa resistência em se concretizar este ideal de um Estado judaico, de uma terra para os judeus, é como se esse grupo dissesse assim, eu estou trocando aqui em palavras bem simples, tá? É como se esse grupo dissesse assim, olha, tá bom, não dá para a gente ter um direito de uma terra não, então vamos bagunçar geral. Então a ideia é mais ou menos essa. Com muitas restrições aqui na minha fala, a ideia é mais ou menos essa. Então, não é coincidência que no próprio movimento revolucionário que deu origem ao golpe comunista na Rússia, que deu origem à ditadura comunista, um sem número de judeus estavam participando daquele evento. Tanto no âmbito intelectual quanto no âmbito político revolucionário propriamente dito. Não é coincidência também, como mostram grandes autores entendidos do assunto, que estudaram sobre a questão da maçonaria, que mostram que o Leon de Poncins, por exemplo, ele chega a falar que é movimento maçônico judaico, porque ele coloca uma interação tão grande entre a maçonaria e estes grupos de judeus, não o povo judaico, mas estes grupos de judeus, que ele chega um momento que ele diz claramente, aliás, em várias partes do livro ele fala muito claramente, que ele chega a dizer que a maçonaria é um movimento judaico. Ele chega a dizer que no topo da pirâmide maçônica não são essas lojas das quais as pessoas participam de eventos de confraternização, se reúnem para se relacionar, não. Estou falando da alta maçonaria. Ele chega a dizer que esta alta maçonaria é dominada pelos judeus. Mas quais judeus? Estes grupos específicos de judeus. Não confunde estes grupos específicos de judeus com o povo judaico, que merece todo o nosso respeito. Certo? Então, segue aí esse esclarecimento por questões de comentários em vídeos anteriores, e também
por dar continuidade agora a esta última fase do módulo 3, né, salientando que, né, a Liga dos Justos, né, era um braço da maçonaria, da alta maçonaria, né, essa alta maçonaria ela vai se cercando de entidades que ela mesmo cria, né, para exatamente fazer o seu trabalho e também se preservar. Por isso a dúvida, né? Será que existe? Será que a maçonaria faz isso? Não faz e tal? Exatamente. Essa Liga dos Justos é apenas um exemplo, né, onde, como eu já disse nos vídeos anteriores, eles encomendam um resumo, né, para que pudesse se tornar um manual de referência perante toda aquela experiência de teoria revolucionária de todas as revoluções, mas principalmente o que foi feito na Revolução Francesa, que coroa o movimento anticristão até o século XVIII no mundo ocidental. E o projeto do Manifesto Comunista não passa de uma adaptação do projeto, né, do Weishaupt, o líder dos Illuminatis, que a partir de um certo momento vai se entranhar na maçonaria, fazendo parte influente dela, né, e vai expandir esse projeto. E por isso que a gente resume dizendo o Manifesto Comunista é um projeto maçom, porque os principais tópicos desenvolvidos por Engels em Princípios do Comunismo, que eu expliquei no vídeo passado, e depois reelaborados de maneira mais sofisticada, né, pelo Sr. Karl Marx, que dá de fato ensejo ao Manifesto Comunista, né, é um projeto já, essa linhagem já vem ali desde o século XVIII, implantado, que deu origem àquela sangrenta Revolução Francesa. Tá ok? Espero que esses aspectos importantes estejam esclarecidos e vamos continuar o nosso trabalho sobre o anticristianismo e o comunismo. Bem, então aqui nós temos, já no prefácio da edição de 1872, a edição alemã, nós já temos aqui uma declaração feita pelo próprio Marx e Engels, tá? A Liga dos Comunistas, tá? Associação Internacional de Operários, depois vai dar origem à primeira Internacional Comunista, que nas condições de então só poderia ser secreta, incumbiu os abaixo-assinados na ocasião do congresso realizado em Londres, etc, etc. Então, foi esta a origem do manifesto, como eu falei, tá? Às vezes as pessoas veem essas expressões um tanto soltas e não conseguem entender exatamente o que é que essas expressões querem dizer. Mas está aí a comprovação dita por eles mesmos que o manifesto é uma consequência exatamente da articulação, né, da Liga dos Comunistas. Né? Muito bem. Aqui você vê também no prefácio, subir aqui, manifesto, no prefácio, a edição russa, aonde o próprio Marx, né, ele já manifesta uma certa dúvida com relação à possibilidade da revolução comunista, da revolta comunista, do golpe comunista se dar exatamente na Rússia. Porque, como ele diz aqui, né, mas na Rússia vemos que ao lado do florescimento acelerado da velhacaria capitalista e da propriedade burguesa, começa a desenvolver-se, mais da metade das terras é possuída em comum pelos camponeses. Ou seja,
A Rússia era um país em franco desenvolvimento e ia se tornar, de fato, a maior ou uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, na verdade, se você pegar ali de 1870, as 3 últimas décadas do século XIX, e estudar isso, você vai entender muito bem por que o financiamento do comunismo pelas grandes corporações americanas e inglesas, particularmente americanas. Os grandes conglomerados do aço, do petróleo. Por quê? Porque viam na Rússia uma ameaça de concorrência em termos de geopolítica, em termos de cenário mundial. Então, aquela ideia de que o czar era tirano, que o povo era miséria, isso é uma construção que é feita exatamente para justificar a revolução. Por isso que essas falsas histórias contadas por historiadores marxistas, você deve ter muito cuidado quando estiver lendo isso, porque eles comumente destroem o país, né, no sentido das suas versões, para justificar a Revolução Comunista. Assim como aconteceu com Cuba, que era um dos países mais prósperos das Américas. Se você ver a maioria das versões que chegam ao Brasil, Cuba é colocada como um inferno na terra, exatamente para aparecer o Fidel Castro com a sua gangue e justificar toda a atrocidade cometida pelo Fidel Castro e a sua gangue, o seu irmão Raul Castro, seus assassinatos, né, seus extermínios e por aí vai, né? Muito bem. Chegando um pouco mais para frente, né, você vai ver uma coisa importante, que é aquilo que eu sempre chamo a atenção em termos de genealogia, arqueologia da Revolução, né? O próprio manifesto, em algumas partes, a aplicação prática dos princípios dependerá em todos os lugares, em todas as épocas, das condições históricas vigentes, né? E por isso não se deve atribuir importância demasiada às medidas revolucionárias propostas no final da seção 2, que a gente vai ver quais são elas. Então, aí está clara a necessidade de o comunismo sempre se adaptar, senão ele iria morrer. Em vez por outra, depois, aí já é o Engels, no prefácio que ele já escreve com o Marx depois de ter falecido, né? Então, ele reforça essa ideia. Em vários prefácios tem essa questão da necessidade do comunismo se adaptar às circunstâncias históricas, que é o que as pessoas veem hoje, essas adaptações, e acham que não existe mais comunismo, que a revolução agora é feita dentro de outras pautas, dentro de outras... Não. São releituras da teoria marxista, da teoria comunista, adaptadas aos contextos históricos, tal como os próprios criadores dessa teoria aconselhavam. Certo? Muito bem. Aqui a gente entra já no manifesto propriamente, e algumas passagens aqui são muito polêmicas, e o pessoal costuma falar assim, né, meio que tentando dar uma aliviada no que está escrito, né? Como se Marx tivesse solicitado esse alívio. Marx, em momento algum, pediu para ninguém ser advogado dele, nem Marx nem Engels. Os revolucionários não pediram advocacia ad hoc. Os revolucionários querem que você seja adepto disso aí, e não que você fique dando traduções, interpretações suaves para o que eles queriam que você entendesse como verdade. Certo? Então, quando você tem aqui a questão, né, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, o Marx e o Engels, eles estão chamando a teoria deles de uma teoria demoníaca, né? E isso é extremamente importante. Eles sabem o que estão fazendo, né? Precisa saber se os comunistas brasileiros, ao ler ao ler documentos históricos como esse, eles sabem realmente o que estão lendo e como interpretar, né? E aqui você tem uma passagem muito importante, né? A história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história da luta de classe. Aqui você já vê a consagração da ideia da dialética. E aí ele vai descrever a história como um eterno conflito,
reduzir as relações humanas, as complexas relações humanas a duas partes, tese e antítese, que eles passaram por denominar burguesia e proletariado, e a partir daí eles passam a dar uma explicação econômica para, supostamente econômica, para as questões existentes do passado e da época, e projetando um futuro. Né? E aqui tem algumas passagens rápidas que eu quero... Né? Você pode depois pausar mais o vídeo e analisar essas questões com mais detalhe, mas só salientando algumas questões muito importantes. Né? O proletariado utilizará da supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia, para centralizar os instrumentos de produção na mão do Estado, isto é, do proletário organizado em classe dominante. O Estado é o próprio proletário organizado em classe dominante. Ou seja, o mais rapidamente possível. E aí ele diz, isso naturalmente só poderá ocorrer a princípio pela violação. Olha o que ele fala. O pessoal diz que o comunismo não é paz nada. Em nenhum momento o manifesto prega paz nenhuma. O manifesto é só violência. Ódio e violência, né? Como ele diz aqui, uma das passagens, né? Por uma violação despótica do direito de propriedade. Então está claro aí que... E das relações de produção burguesas. Né? Então quer dizer, está claro aí que a revolução só pode ser feita via, é apenas um pequeno exemplo, via a violência. E aí ele começa também, em outro momento mais adiante, ele começa a mostrar que a evolução de determinadas ideias, né, o cristianismo ocupando o espaço da filosofia antiga, e depois o racionalismo iluminista ocupando o espaço dessa filosofia cristã. Né? E que essas ideias elas vão se apropriar de diversas instâncias, essas ideias, esses valores cristãos, né? E ao ponto em que ele fala, né, que, sobre a importância da derrubada dessas verdades eternas. O que é que ele está falando sobre verdades eternas? São exatamente as concepções cristãs que migraram para a filosofia e para o direito, fundamentalmente, né? E trouxeram aí a concepção de verdades eternas, de o que a gente no direito costuma chamar de dogmas. Né? Então daí porque você vê hoje, dentro do próprio direito, com o auxílio de uma neofilosofia, esse combate tão radical, né, ao chamado dogmatismo, como se o dogmatismo fosse uma coisa assim absurda. Exatamente está aí, né, a fundamentação disso tudo. Né? Combater as verdades eternas. Que verdades eternas são essas? São os dogmas trazidos pelo... os valores eternos, consagrados, trazidos pelo cristianismo. Né? Aí aqui você já vê a ideia muito importante dos brasileiros que viveram aí esse período do Partido dos Trabalhadores. Né? Os operários não têm pátria. Né? Não lhes pode tirar aquilo que não possuem. O pessoal não entendeu. Não estou dizendo que está certo. O pessoal não entendeu quando o PT saiu fazendo obras gigantescas em mais ou menos, até onde se sabe, 20 a 22 países entre América Latina, América Central e África. Aí o pessoal fala assim, por que não fez essas obras aqui para gerar emprego para o trabalhador daqui? Porque essa visão é uma visão nacionalista do trabalho. E o PT, enquanto partido... o maior partido comunista do Brasil, né, ele vai exatamente levar as últimas consequências, os preceitos e orientações do Manifesto Comunista. Então, tanto para o comunismo criar emprego aqui como lá, né, tanto faz. O trabalhador não tem pátria. E algumas pessoas já me questionaram sobre isso lá na descrição de alguns vídeos. Né? Esse processo de exploração da classe trabalhadora, seja ela no nível nacional ou internacional, era uma fase importante
segundo Marx, inclusive, para que o trabalhador, a partir dessa exploração, criasse consciência da sua exploração de classe e aceitasse aderir ao processo revolucionário. Tá certo? Então, quando o PT ele expande os investimentos, criando grandes obras públicas de infraestrutura, ele está, de certa forma, expandindo a revolução, porque ele está preparando o contexto, através da exploração da classe trabalhadora, para o processo revolucionário. Tá ok? Bem, aqui você já começa a perceber uma agressão, né, à questão da família e do casamento. Como eu disse no módulo 2, né, Marx e Engels eles dedicam toda uma teoria acerca do casamento, como se o casamento fosse a primeira grande forma de exploração de classe, sendo aí mulher, marido e mulher ocupando os lugares de tese e antítese. E aí ele faz toda uma série de críticas ao casamento, mostrando o casamento como uma relação hipócrita e que haveria uma outra forma mais realista de relação entre o homem e a mulher, né, onde ele vai usar isso para defender, inclusive, a ideia da mulher prostituta. A mulher seria uma prostituta no casamento, mas seria uma prostituta explorada. E daí porque, para se desvencilhar dessa, a mulher deveria se rebelar contra o casamento, né, se rebelar contra a família. E aqui ele deixa muito claro, né, a abolição da família, ou seja, abolir, acabar. Né? Algumas traduções trazem também a concepção de supressão da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Né? Sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? Aí você pode ir trocando. Né? Pode fazer essa troca semântica onde você lê burguesa, leia-se cristã. Ele deixa isso mais claro em outros livros. Né? Aqui ele está se dirigindo ao operariado, né? Inglês. Então, se na Inglaterra e falasse mal do cristianismo diretamente, um ambiente onde a maioria ou era católica ou era protestante, evidentemente que ele não ia conseguir adeptos para essa empreitada. Daí porque eles sorrateiramente eles trocam o termo cristão ou cristã para burguesia. Então, as instituições burguesas, ou seja, as instituições cristãs, ou de fundamentação, ou de muita influência da moral cristã. A família desvanece-se naturalmente com o desvanecer do seu complemento. E uma e outra o desaparecimento do capital, ou seja, a propriedade privada e a família. A família seria o locus aonde se reproduz exatamente os valores que alimentam a sociedade cristã, a moral cristã, que eles também, no sentido mais amplo, apelidam de sociedade capitalista. Né? Aqui é uma parte importantíssima. Né? E a vossa educação não é também determinada pela sociedade, pelas condições sociais de vossos filhos, pela intervenção direta ou indireta da sociedade por meio das vossas escolas, etc. Aí veja bem o que ele está dizendo aqui. Os comunistas não inventaram a intromissão, em algumas traduções está a relação, da escola com a sociedade. Apenas muda seu caráter e arrancam a educação, a infância, a influência da classe dominante. Ou seja, exatamente o que é que ele está dizendo?
Tá? Não fomos nós comunistas que criamos a relação entre escola e sociedade, mas somos nós que vamos modificá-la. Aí você já pode começar a entender porque é importante a ideologia de gênero nas escolas. Tá? Uma adaptação da teoria marxista a essa nova realidade histórica, como eles disseram nos prefácios. Daí porque, então, a escola é um ambiente importantíssimo para ser atacado. Porque família e logo em seguida escola seriam dois espaços que um complementaria o outro no sentido de formar esta ou manter esta sociedade cristã, que eles apelidam, como eu disse, de sociedade burguesa. Aqui nós temos os 10 mandamentos do manifesto. Né? Expropriação da propriedade latifundiária, emprego e renda em proveito do Estado. Veja que ele não está dizendo, você que acha que o comunismo vai tirar algo de quem tem mais para dar a você que tem menos, você não passa de um chamado imbecil útil. Né? Em proveito do Estado. E por sua vez, o Estado que substitui Deus, como eu já expliquei, é o Estado que vai dizer aquilo que você precisa. Por isso que todas as sociedades socialistas, comunistas, o que você teve foi a distribuição da pobreza, a distribuição da miséria. Né? Imposto fortemente progressivo, exatamente porque ele observa que a melhor forma de desapropriar, confiscar a propriedade privada era através do imposto progressivo, tal como nós temos no Brasil. Você pensa que esse imposto progressivo é coisa do liberalismo econômico, do pensamento liberal? Não, senhor. A fundamentação disso é exatamente a teoria marxista. Né? Aí vem aquela coisa da proporcionalidade, vem todo aquele discurso bonito, etc, etc, mas proporcionalidade sempre haveria. 10% de quem ganha R$1.000 não é igual a 10% de quem ganha 10 mil, nem igual a 10% de quem ganha 100 mil. Se você estabelecesse uma cota única de imposto de renda, basta isso para que a proporção seja estabelecida automaticamente de acordo com a renda de cada um. Mas por que você estabelece percentuais diferentes para rendas diferentes? Exatamente obedecendo à regra comunista para expropriar, desapropriar a propriedade privada. Né? Abolição do direito à herança. Isso aqui é uma coisa que já está no Congresso. Tem muitos projetos de lei, muita gente que defende isso aqui no Brasil. Né? A abolição da herança. Aí você pensa que sua casinha, seu apartamentozinho, seu carrinho, que isto não vai ser atingido. Você está errado, está enganado. Né? Abolição da herança. Então aquela casa que você levou 20 anos construindo, aquele apartamento que você pagou 30 anos pagando, você não vai deixar para os seus filhos. Quando morrer, o Estado se apropria dele e dá o destino que ele quiser. Confiscação da propriedade de todos os emirados sediciosos. Ou seja, se você se rebela contra o sistema, é tomar tudo de você. Se você se rebela contra o sistema e permanece no país, ou se você se rebela contra o sistema e foge do país, pouca diferença faz. Se você é um sujeito contra a ditadura do proletariado, contra a salvação da revolução, você vai perder tudo e vai ter que viver na miséria pedindo esmola. Centralização do crédito na mão do Estado por meio de um banco nacional, que foi exatamente o que o PT tentou fazer aqui com a Caixa Econômica Federal, mesmo que levando a Caixa Econômica Federal à sua falência. Centralização do Estado dos bens de transporte. Não por acaso você vê aí o pessoal do passe livre. O pessoal pensa que o passe livre teve origem aqui no Brasil. O passe livre é uma extensão do movimento revolucionário guerrilheiro de Chiapas. Existem provas de que o pessoal do passe livre recebeu instrução direta do pessoal do movimento guerrilheiro de Chiapas, no México. Tá certo? Exatamente como uma forma de fazer com que os meios de transporte estivessem na mão do Estado. Multiplicação das fábricas, dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, tudo
em função do Estado. O Estado diz o que é para fazer, o que é que você deve fazer, aonde você vai trabalhar. Trabalho obrigatório para todos. Aí você pensa que isso é maravilha, né? Você que está desempregado, você que está aí chegando no mercado de trabalho. Não. Isso aqui corresponde àquela primeira aula que eu dei, no primeiro módulo, sobre a questão do escravo. Né? O trabalho obrigatório. Você deixa de ser explorado pela burguesia, numa linguagem marxista, e passa a ser escravo do Estado. Vocês estão vendo aqui? Trabalho obrigatório para todos. Ou seja, é o Estado que vai dizer no que você vai trabalhar e o quanto que você tem que trabalhar. Quantas? Né? Exatamente porque, como disse o Engels, nos princípios do comunismo, e depois o Marx incrementa isto aqui, né? Você, proletário, está numa condição pior do que a do escravo. Lembra que eu ensinei? E uma vez que você sai de uma condição pior para uma melhor, que é a do escravo, dependente do Estado, então você tem que se submeter, né, aos ditames dados pelo Estado-Deus. E aqui algo extremamente importante. A educação pública e gratuita de todas as crianças. A abolição do trabalho das crianças das fábricas, tal como praticado hoje. Combinação da educação e da produção material, etc. Então aqui você vê algo extremamente importante. Corresponde àquilo que ele falou anteriormente da necessidade do comunista mudar a relação entre educação e sociedade. Né? Daí porque a educação pública. Por que a educação pública é importante? A educação pública é importante porque exatamente a criança seria doutrinada para aderir ao sistema comunista. Né? Então daí porque a importância de você entender que determinados discursos benfeitores, muitas vezes eles estão encobrindo armadilhas diabólicas e sorrateiras. Não tenho nada contra o ensino público. Entretanto, é preciso que você entenda que o ensino público ele existe, particularmente no país como o Brasil, que é declaradamente um país onde o setor público está impregnado pelo marxismo, particularmente na área da educação, exatamente para doutrinar. A criança vai para a escola para doutrinar. A criança não pode trabalhar. Por que a criança não pode trabalhar? Porque o trabalho para o marxismo é uma coisa aviltante, é uma coisa humilhante. Por isso que hoje nem mesmo um pai pode levar o seu filho nas horas vagas para a sua oficina. Porque esse pai vai estar sendo acusado de exploração do trabalho infantil com o agravante por ser o garante, por ser o responsável por aquela criança. Daí porque no Brasil também os presos não podem trabalhar. O trabalho do preso é uma coisa muito significante aqui no Brasil. Não é dado ênfase. Poder pode, mas não é dado ênfase a isso. Porque é uma pressão política e ideológica dentro da política criminal brasileira para que os presos não trabalhem, porque o preso já foi condenado por um direito burguês, criado por uma classe dominante. E ele ainda vai ser explorado, isso para os comunistas da seara jurídica, da seara política, da ala comunista da Igreja Católica, né? E isso aí seria algo abominável. Então, por isso que o termina que, apesar de permitido o trabalho do preso, mas é algo incipiente, insignificante, quando você considera todo o universo do sistema prisional brasileiro. Então daí porque a importância de você entender determinadas questões, né, que caracterizam o Brasil e fundamentalmente a importância de você entender o que está escrito no manifesto, porque foi exatamente esse manifesto do Partido Comunista que foi adotado por diversos países socialistas, seja na sua vertente social-democrata, seja na sua vertente comunista, seja na sua vertente fascista. Tá certo? E aqui você vê, por último, né, ele fala, né, que trabalhadores do mundo univos. Esse termo nunca foi dele. Esse lema, trabalhadores do mundo univos, esse tema, esse lema, ele é exatamente da Liga dos Justos, né?
Os comunistas não se rebaixam de simular opiniões e seus fins. Proclamam abertamente os objetivos com a derrubada violenta de toda a ordem social existente. Por isso o trabalhador não pode ter pátria, e por isso ele conclama que todos os trabalhadores se unam. Espero que numa luta internacional revolucionária. Espero que esse vídeo esse último módulo tenha servido para que você possa entender melhor que o seu país já é mais comunista do que o que você pensa. Muito obrigado pela sua atenção.